Tá. Bem, pessoal, boa tarde, né? Em primeiro lugar, é uma satisfação poder ter recebido esse convite aí da Magno, como eu estava falando com o Bruno, e ele preocupado porque eu estive meio adoentado esses dias, mas graças a Deus a saúde já está se recuperando, graças a Deus tudo bem. E é uma satisfação poder participar de uma live dessa, né, a nível nacional, né, aqui do É isso nosso aí. município de Castanhal. É muito bom essa oportunidade de poder também compartilhar um pouco do conhecimento que a gente adquiriu aí ao longo desses anos. Eu sou engenheiro eletricista, já de formação, já tenho uns 20 anos já de formado, e depois eu fiz uma pós-graduação em engenharia de segurança do trabalho, né? E aquela coisa assim, eu fiz engenharia elétrica e aí eu tinha uma expectativa. Aí quando eu acabei, eu entrei no mercado, trabalhei bastante tempo, ainda trabalho até hoje nessa área, e aí criou uma expectativa na época do engenheiro de segurança do trabalho, era o boom. E aí eu fui, fiz uma pós, concluí como engenheiro de segurança do trabalho. Foi boa a experiência também. Eu aproveito em algumas partes relacionadas à minha área de elétrica. E aí eu montei uma empresa. E nessa empresa eu trabalhava diretamente com a concessionária de energia daqui do nosso estado. É da época do Luz no Campo. Depois Uhum. nós começamos a trabalhar com Luz para Todos, mas foi uma batalha, não foi uma licitação, mas era como se fosse uma batalha de licitação. Eu tinha que participar de onde eu ouvia uma reunião, que ia ter uma reunião da concessionária em relação à Luz no Campo. Eu ia para aquela reunião, colocava o meu nome, colocava o nome da minha empresa, e eu participava das reuniões e ficava de tanto as pessoas nas reuniões da concessionária ficarem me vendo, e eu sempre pedindo e solicitando um contrato. Eu acabei tendo uma oportunidade e trabalhei durante 8 anos com o programa. Foi uma experiência maravilhosa que eu tive no privado. E só que aí em 2008 parou, acabou, teve problemas e parou. E aí eu tive que recomeçar. E aí quando eu recomecei, eu fui fazer um curso de direito. Isso eu vou experimentar aqui, e fiz por experiência. Conclusão que em 2012 eu concluí o curso e fiz a OAB e acabei também me tornando advogado. Juntando tudinho, né? Eu tive uma oportunidade de trabalhar no município como o advogado de campanha, eu e a minha esposa, que também é advogada. E aí nós trabalhamos numa campanha em 3 municípios. E, para nossa sorte, 2 municípios foram vitoriosos. E aí a gente começou, aí eu trabalhei como advogado de uma câmara, de uma prefeitura dessas, e na outra eu consegui um cargo comissionado de procurador do município. E eu comecei a atuar naquela área ali como procurador, só que eu comecei a enxergar, mesmo estando na advocacia, e a minha paixão, ela sempre, no fundo de tudo que eu faço, a minha paixão é a eletricidade. Eu comecei a enxergar algumas possibilidades no mercado da licitação, da venda para o governo. Foi quando eu reiniciei uma nova atividade, que foi abrir uma nova empresa. Obviamente que eu não abri uma empresa, tipo assim, ela está no meu nome, não. Eu abri uma empresa com pessoa de confiança, e essa empresa, eu comecei a organizar ela todinha, a parte documental. Tem um contador, que é um amigo meu de muitos anos, também me ajudou bastante. Obviamente, a gente não consegue fazer essas coisas sozinho. Nós temos sempre que ter pessoas que comprem o nosso sonho, comprem a nossa ideia e nos ajudem pensando lá na frente, né? E Uhum. aí eu comecei a montar a estrutura da documentação, é o que se chamava de empresa pastel, é a pasta e o telefone, né, que a gente usa. E aí eu montei toda essa documentação, mas eu tinha um medo de participar lá da licitação presencial. E aí eu comecei a ir atrás de pessoas que fossem participar desses processos para mim. E aí você acaba tendo dificuldade, porque as pessoas muitas vezes, na época, né, 2017 mais ou menos, elas
começam a perceber que você vai atrás, aí começa a levar muito valor e você vai participar de uma coisa que você não tem certeza se você vai vencer ou não, e aí você não está capitalizado, fica difícil. Tá. Ô, Robert, aí a gente está falando de 2017, né? Isso, Quando que 2017. Quando que você abriu essa segunda empresa? Foi em 2017 mesmo ou foi antes até? Final de 2016. Final de 2016? Não, foi 2017 mesmo. Foi em 2017, agosto de 2017, mais ou menos aí. Tá. A documentação, CNPJ. Beleza, só para a gente se situar aqui na linha do tempo aqui, que esquece aquela primeira empresa, ela está adormecida. Sim. Aí foi uma segunda empresa que foi justamente com o foco de participar em licitações. Perfeito. Aí o que foi que eu fiz? Eu preparei a documentação, mas eu estava com dificuldade no pessoal para fazer isso. E eu tinha o medo, eu tinha o receio. Foi quando eu busquei, primeiramente, um curso presencial. Pode falar, né? Eu acho que pode falar o nome, né? O Instituto Certame. Eu fiz o presencial, um professor muito bom, professor Nilo, muito bom, excelente professor. E eu fiz um curso, e nesse curso que eu fiz, na época, eram uns R$2.500 na época, o curso presencial, e eram 5 dias. E esse curso, ele me encorajou. Ele me encorajou. Eu não digo que eu aprendi tudo. Não, a gente não aprende tudo em 5 dias. Sim. Mas ele me encorajou para que eu, no próximo processo que tivesse, eu pudesse organizar minha documentação, eu mesmo, eu sempre fiz tudo sozinho, a documentação, assim, obviamente com a ajuda do contador, na parte de balanço, que essa parte eu até hoje não entendo, eu sou zerado na parte de balanço. Mas o resto da documentação, eu fazia tudo. Preparava todas as certidões, etc. E nessa época você vendia o quê mesmo? Não, como eu estava saindo eu decidi sair da procuradoria e me dedicar ao fornecimento, inclusive já pela região por onde eu já estava trabalhando, e eu já tinha um conhecimento, porque você já passa a fazer amizade com aquelas pessoas, e isso ele vai te ajudar muito no processo presencial. Sim. Né, vai te ajudar muito. Então, eu saí da procuradoria e comecei a me dedicar à parte do processo licitatório. Obviamente que eu tenho as minhas outras atividades que eu continuava fazendo, né? Só que o meu foco era iluminação pública, material de iluminação pública, dentro da minha área. Sim, material elétrico. Perfeito. Isso. Aí eu preparei toda a documentação e eu fui participar do processo. Eu já me sentei junto com o pessoal e eu comecei a participar. E aí foi a primeira licitação que eu tive em 2017, eu estava recapitulando hoje, ela foi de 1.471.000. Só uma licitação. Essa você ganhou? Foi. Essa eu ganhei. Eu ganhei essa, foi 1.471.240. Essa foi a primeira licitação que você participou ou a primeira que você ganhou? Foi a primeira que eu participei. Eu não me recordo se eu já tinha participado. Não, foi a primeira que eu participei. Foi, porque depois eu tive outras experiências nas proximidades, mas aí, como eu era sozinho, né? Então eu comecei aí, e aí aquela história de você preparar tudo e etc. Aí então, esse foi o meu primeiro contrato, 1.471.000. E por sinal, ele foi, como não foi fornecido todo o material na época, ele foi prorrogado por mais 1 ano. Então eu fiquei 2 anos com o contrato. Né? Legal. Aí depois que eu perdi o medo. E aí no Pará, né? Em Belém que você está ou não? No Pará, eu moro em Castanhal, no Pará. E você a região na primeira licitação que você participou, você já levou 1 milhão para casa, tranquilo. No papel, sim, mas aí as coisas foram acontecendo, Claro. As coisas foram acontecendo, porque, como eu te disse, a gente já vai com uma confiança, porque você já vai para um local em que você senta, em que você tem a visão das pessoas, em que você tem aquele... já fez aquele treinamento, por isso, o treinamento, a capacitação, ela é muito importante, porque se eu chegar num local desse e eu não tenha conhecimento nenhum,
as coisas vão acontecer e eu vou ficar voando ali e vou votar. Mas a experiência, mesmo assim, ela ainda é válida, porque eu digo que cada processo, cada certame é uma aula que você assiste, né? É uma aula prática que você assiste. E aquela falha que você cometeu ou comete naquele detalhe, naquele momento, ela pode acontecer de novo, pode, mas é uma lição que você já vai passar para o teu caderninho, que você já vai anotar no teu caderno e que já vai buscar na próxima vez não cometer aquela falha. Sim, sim, tá certinho, é isso aí. Concordo plenamente com o que você falou e por mais que qualquer pessoa ensina um curso de licitação, licitação é um segmento que ele é muito bom, né, Robert? Porém, ele é um segmento extenso, né? É muita coisa que você tem que conhecer. Claro que você não precisa conhecer tudo de uma vez só. Você pega o básico ali, né? E aprende. E aí, aquilo que você falou, nada melhor do que o campo de batalha mesmo, né? Nada melhor do que você pegar a pastinha e ir lá das caras e meter as caras mesmo, entregar o documento ali. E, pô, na primeira licitação que você participa, você já leva para casa um contratinho de 1.400.000, pô. Isso com um curso de 5 dias só de licitação, eu acho que tá legal, né? Dá para tomar um cafezinho ali, né? Na esquina. Tá bacana. Ô, Douglas, boa tarde. Cara, muito legal, muito legal. E, pelo jeito, você é um cara que gosta de estudar, né? Porque, pelo que você me falou aqui, você já foi engenheiro, já foi de segurança do trabalho, advogado, e que mais? Acho que é isso, né? O curso de pregoeiro. Duas vezes, né? Empresário 2 vezes. Rapaz, tem vivência já no mercado. A gente vai caindo e levantando, né? Antes da pandemia, eu montei um curso. Agora, foi um curso de energia fotovoltaica, né? Como eu te falei, que é o mercado também muito bom. E eu montei um curso e faltou só a parte prática desse mercado. Mas quando eu digo energia fotovoltaica, tudo o que eu faço, eu sempre tento linkar. Às vezes as pessoas dizem, Douglas, mas tu está fazendo muita coisa separada. Mas eu linko, na minha mente eu linko a engenharia elétrica, eu linko a segurança do trabalho, eu linko a fotovoltaica, a empresarial e a licitação. Elas estão todas linkadas na minha mente. Por quê? Quando eu trabalho com energia fotovoltaica hoje, eu envolvo todo o conhecimento de eletricidade que eu já adquiri, eu envolvo o conhecimento de seguranças para trabalhar com eletricidade que eu já adquiri, e a parte da licitação é uma outra área que está sendo fomentada pelo nosso país. Nós estamos passando por uma crise e a crise energética ela vem junto. No próximo ano, os consumidores de energia elétrica vão suportar uma carga das concessionárias que hoje estão pedindo fôlego para o governo federal. E essa carga ela vai recair sobre todos os consumidores de energia elétrica, seja ele privado, seja ele público. E a nossa saída vai ser o fotovoltaico, tanto no privado como no público. Aí vem os projetos de leis que estão sendo encaminhados para a Câmara para fortalecer esse mercado. Daí vão surgir o quê? As licitações, né? As licitações direcionadas para esse setor. E aí eu digo que nós temos que estar preparado com a faca e o queijo esperando acontecer, porque vai acontecer. Sim. Então, eu digo sempre que está tudo linkado. Eu estou linkando, eu estou na minha mente, eu estou pensando nas licitações, eu estou estudando a licitação, eu estou pensando na fotovoltaica, na elétrica, mas sempre juntos na minha mente aqui. Alguém comentou aqui que é o empreendedor nato, né? O cara que está sempre buscando novos conhecimentos e se reinventando. Quando toma um tombo, se levanta e segue em frente. Muito bacana. A galera tá curtindo pelo jeito aqui sua live. Muito legal. Quem está chegando agora, boa tarde, sejam bem-vindos. Eu estou conversando com o Robert Douglas, né? Que é empresário aí do setor de energia fotovoltaica e trabalha com licitação. Ô, Robert, me diz uma coisa. Me diz uma coisa não, uma afirmação minha. Esse seu mercado, eu já vi algumas licitações para ele, mas, cara, eu acredito que esse mercado ele vem numa tendência forte aí para os próximos anos, hein? E a dica que eu posso te passar é realmente isso que você falou, estar preparado, porque quando começar a realmente licitar de verdade, ainda não tem tanta licitação assim, mas ainda assim tem bastante coisa. Mas, cara, vai chegar uma hora, na minha opinião, que é isso que você falou, a crise da energia e tudo mais, ela existe, já existe, só não enxerga quem não quer, né?
E a hora que o governo começar a investir pesado para colocar esses painéis solares em universidade, em grandes órgãos públicos que consomem muita energia, o cara que estiver preparado e está nesse ramo, meu amigo, vai nadar no mar azul aí por um bom tempo. Por um bom tempo. É verdade. É É isso verdade. esse é o lado bom de você pegar um segmento muito nichado, né? E que é tendência. Quando você consegue enxergar um segmento que ele é nichado e ele é uma forte tendência, e é só você saber estar preparado para quando a onda chegar e você surfar ela. É verdade, Bruno. Muito legal. É verdade. E hoje você atua vendendo os seus produtos ainda elétrico ou você está como consultor? O que você está fazendo hoje em dia? Eu continuo vendendo o produto de iluminação pública, né? Eu continuo participando. Deu uma parada agora por conta dessa pandemia, nós paramos em alguns locais. Mas mesmo assim, como você viu aquela licitação lá que você me falou, né, que foi de 94 mil, eu faço assim, eu costumo pegar, como a gente tem essa andança em alguns locais, e com a parada da pandemia, o que foi que aconteceu? As licitações presenciais, elas pararam, deram uma parada, uma esfriada. Mas o município, ele continua necessitando de um material para iluminação pública. Justificar. Por quê? Porque a iluminação pública faz parte da segurança do município. Então, ele consegue justificar uma dispensa, ele consegue justificar uma adesão de ata. E eu tenho uma ata. Então, eu procuro o município de forma online, de forma via telefone, e verifica a possibilidade da adesão. Eu procuro ser aderido por um município. Eu procuro saber se aquele município ele está com a necessidade. E isso eu tenho feito esses dias agora aqui, porque a gente tem que estar nesse período procurando novas ideias, soluções para superar esse momento difícil que nós todos estamos passando. Então eu faço isso. A pandemia ela faz isso também, ela te dá uma coragem para você fazer coisas que normalmente também você não faria, né? Sim. Aí você faz busca, e eu estou vendo uma possibilidade, e se der tudo certo, de adesão dessa minha última ata, que é a que eu tenho ainda valendo, né? Mas eu continuo fazendo isso e os meus treinamentos de fotovoltaico, com pretensões aí. Só para você que está boiando, não entendeu nada do que o Robert falou, você prefere que chama de Robert, de Douglas, qual que é? Douglas. Douglas, pode chamar de Douglas. Pronto. Vamos botar 2 Douglas no curso agora para dar treta. Eu vi que um já está por aí também. Agora vai dar treta. Vamos plantar a discórdia lá no nosso grupo lá. Ô Douglas, seguinte, cara, eu ia te fazer uma pergunta. Tá. Para quem está boiando aí, não entendeu nada do que ele falou, quando você participa de uma licitação SRP, que é pelo Sistema de Registro de Preço, você consegue vender o seu produto não só para o órgão público que contratou, que fez aquela licitação, mas também consegue vender para outros órgãos públicos, que é o famoso carona, né? E isso é possibilitado pelo SRP, tá bom? Então, o que ele faz é o seguinte, o que ele está falando é o seguinte, ele ganhou uma licitação com a prefeitura de Belém, sei lá, estou dando um exemplo aqui. Aí ele vai lá na prefeitura de Castanhais, eu acho que é isso, né? Castanhal e oferece aquela mesma licitação que ele tem com a prefeitura de Belém para a prefeitura de Castanhal poder empenhar para ele, tá? Isso é o que a gente chama de carona. Então, o SRP ele te possibilita fazer essas vendas para além do órgão que você licitou. E só para curiosidade, acabaram de trocar todas as lâmpadas aqui da minha cidade. A gente mora aqui em Hortolândia, né? E, cara, trocaram tudo aqui, colocaram as coisas de LED, ficou tão bonito aqui, rapaz. Tudo por LED. Tudo LED. E deve ter... Tendência. O cara que tendência, fica caro. O cara que trocou essas lâmpadas aqui tá com dinheiro agora, porque ele trocou da cidade inteira. Mas a manutenção vai ser menor, o município vai ficar muito mais tempo iluminado, bem iluminado. Isso é muito bom, é uma relação custo-benefício muito vantajosa para os municípios. Ô, Douglas, há quanto tempo, então, eu me perdi, confesso que eu me perdi na sua linha do tempo aí. Há quanto tempo que você já mexe com licitação? Desde o seu primeiro contato lá, depois que você foi procurador, até hoje. Quanto tempo que deu isso daí? Uns 3, 4 anos? Foi no final de 2017,
Aí 2018, 19, 20, já estamos completando 3 anos aí. 3 anos. De história, eu tenho uns 4 ou 5 contratos que eles são meus mesmo. E tem também a história negativa, as histórias ruins, aquelas histórias que você passa, às vezes, 2 dias direto, assim, sem dormir, preparando o documento. Aí você amanhece o dia aqui, aí diz assim, fulano, tu pode dirigir o carro para mim, que eu estou sem condição eu não dormi a noite toda, já 2 dias aqui fazendo documento, eu estou indo para 2 licitações, uma de manhã e uma tarde em municípios diferentes, dá para te dirigir para mim? Aí o amigo vem, dirige, aí você vai no carro dormindo e vai colando o envelope, para poder chegar lá e colocando tudo direitinho no ponto, né? Aí você chega lá, aí quando você chega lá, tem 5 minutos, está encerrado, e tu baixa a cabeça assim, respira, né? Puxa o ar, aí disse, vamos abastecer o carro e vamos para aquele outro município que lá vai ser 2 horas da tarde, dá tempo de chegar. E segue viagem. Então tem essas histórias também, né? Tem a história que você chega no município de madrugada, aí de manhã cedo, mandam te chamar, aí diz assim, olha, eu acho bom você pegar o combustível e voltar para casa, porque o negócio aqui tá pegando. Aí você olha para a cara do cidadão, aí você pega a requisição do combustível, pega toda a tua documentação, teus envelopes e volta para casa também, porque não vale a pena você ficar naquele local, participar daquele certame. São histórias maravilhosas que eu vejo que não tem, por isso eu gosto muito do presencial, por essa emoção que acontece. Você gosta de passar a emoção do momento, né, Douglas? Eu costumo dizer, realmente, né? A gente às vezes já passa uma. E tem muita gente elogiando aqui, viu, Douglas? Não sei se é uma galera que já te conhece, pelo jeito tem uns conhecidos. Tem uma galera passando aí, eu não estou falando, senão eu vou ficar falando toda hora, mas enfim. O mercado das licitações ele tem essas peculiaridades, principalmente quando a licitação é presencial, né? Dá mais emoção mesmo. É legal, é o tipo de licitação que é a licitação raiz que a gente fala, né? A eletrônica é Nutella, né? Eletrônica é tudo facinho, Nutella pra caramba. A raiz é emocionante. Agora, a gente já passou alguns apertos desse daí que você falou. Hoje, graças a Deus, a gente não precisa mais vamos dizer, escravizar, porque a gente acordou muito aqui 2, 3 horas da manhã para pegar o carro e ir numa licitação que é a 4 horas de distância. Hoje a gente já não precisa mais, quando é umas licitações muito puxadas, a gente não vai mesmo e tá tudo bem, tá bom? Mas sempre vai ter alguém para ir. E lá no quartel, Robert, eu servi por 8 anos e sempre quando a gente ia para os acampamentos, eram momentos tensos ali, cara. Momentos difíceis de você voltar 10, 15 quilos mais magro. E na hora, era um sofrimento danado. Mas hoje você olha para trás e você começa a contar essas risadas para os amigos no churrasco, é a coisa mais engraçada do mundo, cara. Então, esses momentos, assim, eles te propiciam essas histórias, né? Histórias legais de fogueira, assim, de churrasco. Mas legal. É verdade. Nesse tempo que você participou, Douglas, quanto mais ou menos você já fechou em contrato com o governo? Acho que uns 2 milhões e 200 mil, mais ou menos, em contrato, né? Sim. Em contrato. Contrato fechado. Eu devo ter uns 4 contratos. 4 contratos, sendo que 2 foram prorrogados por 2 anos. O de 390 mil foi 1 ano, aí depois ele foi aditivado mais 1 ano. O de 1 milhão e 400 também foi aditivado mais 1 ano. E com isso a gente continua, porque eu costumo dizer que quando a gente vai no presencial, ele tem a vantagem de você fazer certas amizades com as pessoas, com quem compra, com secretários, etc. E eu costumo dizer que eu sou marreteiro. Eu não sou empresário, eu sou marreteiro. Qual é a diferença? Que o empresário é marreteiro. Qual é a diferença? O empresário, ele está bem na foto. O empresário, ele não precisa se preocupar, a prefeitura ou o município, a administração, de pagar em dias, etc. Eu digo que eu sou marreteiro. O que é o marreteiro? Eu preciso receber para eu comprar e vender de novo para vocês. Então, eu preciso emitir uma nota, eu preciso emitir um material, eu preciso emitir uma nota e eu preciso receber para que eu possa comprar de novo. Eu sou só um marreteiro. Compro e vendo. Eu nunca tinha ouvido falar, não.
Para mim é nova. Marreteiro é quem compra e vende aquelas coisas no comércio informal, né? Sei. Então, mesmo estando dentro da formalidade, eu costumo agir assim, porque é uma forma de você até receber suas notas em tempo hábil para poder... Você me ajuda e eu te ajudo, porque é assim que funciona com a gestão, quem está fornecendo também, né? Sim. Eu costumava fazer assim com o meu material de iluminação, assim, só por uma experiência para passar, né? Eu vendo, por exemplo, braço de iluminação pública simples. Um braço de iluminação pública simples, ele custa lá R$ 90. É aquele braço que você coloca de ferro lá no poste, etc. Mas o que é que eu faço? Eu procuro um amigo, esse amigo pega um braço bonito, um braço modular, pintado, com a logomarca da prefeitura, bonito, com as cores da prefeitura, coloco no meu carro e levo para aquela administração. Aí apresento lá e digo, não ficaria muito mais bonito isso aqui na frente da praça? Aí o cidadão diz, é verdade, ficaria. Pois é, ele está na licitação, vocês podem comprar uma quantidade e vai ficar a coisa mais linda na cidade. Levo, põe no meu carro de novo, aí depois vem um pedido. Eu não fico só aguardando que a administração venha fazer o pedido. Essa é a vantagem de você ter poucos clientes, você consegue atendê-los de maneira personalizada e consegue fazer isso, e consegue vender. Não é só ganhar a licitação. É o nato vendedor, né, Robert? É o cara que não fica aguardando e vai para cima, proativo. Eu penso assim, que a gente deve fazer assim para poder estar oferecendo a solução para o teu cliente. Tem que estar oferecendo, mesmo sendo... Pode falar, pode concluir. Mesmo sendo um processo licitatório e a administração já disse através do termo de referência o que ela queria, mas você pode oferecer coisas a mais que podem ser incluídas dentro daquele mesmo termo de referência ou até para um próximo termo de referência, o que pode diferenciar de outras empresas também. Esse diferencial ele pode te qualificar para até vencer uma próxima licitação. Bacana. A gente faz uma coisa parecida e aí vai uma dica para você que está acompanhando aí. A gente é uma empresa de consultoria, a gente já representou várias empresas aqui, eu já perdi até a conta, graças a Deus. E ao longo de todo esse tempo, a gente sobrevive de comissão, basicamente, né? Não é sobrevive, a gente vive de comissão e sobrevive de receita fixa, certo? Como a gente ganha em comissão e a gente fecha muita licitação SRP, Sistema de Registro de Preço, o que a gente faz? Todo órgão público que entra em contato com a gente, essa dica aqui é campeã, hein? Todo órgão público que entra em contato com a gente grava o e-mail dele numa lista de marketing, tá? A gente faz uma lista cheia de e-mail de órgão público e mensalmente a gente manda um e-mail para todos esses órgãos públicos com todas as nossas atas SRP para que eles empenhem na carona caso eles precisem. E é isso que você está falando, só que eu faço isso online, eu não vou até o órgão público. Eu consigo escalar mais o meu negócio, se eu pegar e mandar para todo mundo. Né? Boa ideia. Já vamos anotar. Fica a dica aí, beleza, galera? Vamos lá. Robert, é difícil participar de licitação, na sua opinião, ou é tranquilo? Assim, depois que você aprende, claro, né? A ideia aqui é mostrar para a galera que é possível. É possível aprender? É muito difícil? Como que é, na sua opinião? Eu acho que é muito possível. Como eu te disse, buscar se capacitar, primeiramente. O mínimo necessário, não precisa você se tornar o expert, o PhD em licitações, não. Você tem que pegar um pouco do conhecimento e você tem que começar a buscar uma forma. Eu digo assim, eu quero começar como consultor ou como empresário, tem as duas opções. Eu posso começar como consultor, né? Eu posso, buscar um amigo. Eu tenho um amigo que tem um comércio. Meu amigo, você tem interesse em vender para o governo essa situação que nós estamos passando? Poxa, eu nunca pensei nisso, mas eu tenho essa ideia. Eu posso te auxiliar, e aí com o conhecimento que você tem, você não está se comprometendo a nada com aquele cidadão. Você está simplesmente ajudando ele e se ajudando porque você está aprendendo. Você precisa aprender, e aprender na prática. Não vá pensando que eu quero ganhar logo milhões numa licitação porque eu vou ser consultor, porque eu vou fazer isso, fazer aquilo. Não, é simples. Você tem que se capacitar, você tem que perder o medo, a vergonha, preparar a documentação e participar do primeiro. Não quer dizer que no primeiro você vai levar, é o primeiro não.
mas é uma experiência que você vai adquirir, e com essa experiência você vai para o segundo com todas as armaduras, já você vai forte para a segunda. E aí vem a terceira, e vem a quarta, e aí as coisas elas vão acontecendo. Não precisa ter medo, e é um mundo assim de várias oportunidades, é muito abrangente a parte da licitação. Se você pensar assim, eu vou montar uma empresa e eu vou vender papel A4, só papel A4. Você monta uma empresa pequena, uma documentação, você prepara tudo, vai buscar quem está querendo comprar só papel A4, procura só fornecedor de papel A4 e você vende só papel A4. Foca naquilo ali e vai embora. Eu não sou muita pessoa certa para falar de foco, pelo que eu já contei aqui, né? Mas deixa eu te falar do foco. Deixa eu te contar uma história rapidinho para você e para quem estiver assistindo a gente. O Marcos Nascimento, que está lá na nossa comunidade de alunos, não sei se você conhece ele é um cara do ramo de refrigeração. Ele pegou, na primeira licitação que ele foi presencial, a ideia dele era a seguinte: eu vou montar minha documentação aqui e vou ir para conhecer. Não tinha, cotou rapidinho ali para ver qual era a ideia, né? Mas a ideia dele era realmente ir para conhecer e não ganhar nada. Chegou lá na prefeitura, ele viu que, cara, tinha ele mais 3 pessoas. Todos os 3 lá não entendia quase nada de licitação. E aí ele foi inabilitando um a um e acabou levando a licitação praticamente sozinho. Olha aí, ó. Praticamente sozinho. E aí, por quê? Se o cara tem medo e não vai, perde uma grande oportunidade. Às vezes você está achando que você não tem conhecimento, só que o cara que está do outro lado é bem pior, bem mais desqualificado, vamos dizer assim, né? Então, se você já fez um curso, se você tem um conhecimento, cara, nem que seja básico, aquilo que o Robert falou, mete a pasta embaixo do braço e vai embora, pô. No ruim, você tem experiência. Não, Robert? Você ganha uma verdade. para colocar aqui, ó, e vai enchendo de armadura. Chega uma hora que ninguém te para mais. Não? É verdade. Bacana, legal. Você, como que é a relação de pagamento das prefeituras aí? Você tem recebido em dia? Demora muito a receber? Como que é? Pela primeira vez, quando eu estava entregando, como eu te falei, a gente tem que ter uma boa relação com o pessoal da administração. Como eu trabalho mais com a questão de prefeituras, é mais fácil você ter esse contato direto. Então, você tem que estar lá no município. Não adianta ficar só no teu escritório, esperando que vá sair o pagamento, porque você vai ficar... O teu documento vai para... A tua nota fiscal empenhada, ela vai para debaixo das outras. Então, você tem que ir lá, você tem que estar participando daquele teu cliente. É um cliente. Você tem que fazer o pós-venda, você tem que estar tendo contato com eles. Então, quando você passa a ter você vai... eu não tenho nada para fazer naquele município, mas você vai lá, entra lá na administração da prefeitura, dá uma boa tarde, um bom dia. Na hora do almoço, o pessoal está sempre reunido por ali, você reúne com eles, começa a conversar, e isso tudo vai facilitar com que o teu pagamento saia. Infelizmente, ou felizmente, nós trabalhamos, o Brasil ainda é assim. Não estou falando de indicações, nada não. Estou falando de amizades que você acaba fazendo mesmo e que isso te ajuda bastante. Sim. Até porque, quando você, como diz um amigo que eu tenho, quem não é visto não é lembrado. Você tem que estar sendo visto para poder ser lembrado. Verdade. No quartel eles falavam muito isso daí. E veja só, ele não está falando nada de ser corrupto, de ir lá pagar propina. Não. Nada disso. Não. Da mesma forma que você trata o seu cliente da iniciativa privada, que você vai lá, faz aquela política de boa vizinhança e tudo mais, o órgão público é a mesma coisa, pô. Você sendo amigo do cara que está ali, é aquilo que o Robert falou, você será lembrado. E aí o seu pagamento às vezes vem primeiro mesmo, né? Mas se você não quiser ir até o órgão público, tudo bem, mas fique ligando, fique mandando e-mail, né? Cobre, faça uma cobrança ali e na maioria das vezes, pela minha experiência aqui, como eu trabalhei 8 anos no quartel e há 4 anos eu estou como consultor, olha, eu estou com uma dor de cabeça, numa prefeitura aqui, que não convém ficar falando, mas essa daí tá dando dor de cabeça, mas a gente vai receber. O restante, cara, meu amigo, tranquilo. E, Robert, vou te dizer que a gente não precisa nem ficar cobrando tanto, viu? Quando começa a atrasar muito, 50 dias, 60 dias, a gente começa a cobrança. Mas são pouquíssimas, eu diria que 10, 5% até. Qual que é, na sua opinião, qual que é o maior benefício de trabalhar com o governo, assim, na sua opinião? O maior benefício, eu acho que é... Hoje nós passamos também por um processo de fiscalização,
de leis mais rigorosas. As mídias sociais, as redes sociais hoje, elas estão mais de olho na administração, nos processos que estão acontecendo. Com isso, a gente consegue ter uma participação mais igualitária. Nós conseguimos ter uma participação nesse mercado, digamos assim, diferentemente do privado. Né? O privado, você tem que chegar e tem que estar oferecendo, pelo menos na minha área, e tem que estar buscando o privado. Já no público, não. O público está lá. O ente público está necessitando. Eles é quem estão buscando. Você, juntamente com outros, vai para lá para tentar conseguir algo. E esse algo do governo, como você falou agora, já está lá. O dinheiro já está em conta para pagar. Pode até acontecer algum imprevisto, mas já está lá para pagar. O dinheiro já está preparado. É diferente do privado. O privado aconteceu. Quem estava me devendo agora do privado disse: olha, eu não posso te pagar porque aconteceu isso, isso e isso. Mas o público não, já tinha sido empenhado, já estava lá o valor disponível. Então, principalmente no momento que nós estamos hoje, é uma vantagem muito grande que você tem de vender para o governo. Eu vejo dessa forma, né? Cara, que legal, que bacana. Vai muito de acordo com o que eu penso aqui também. E eu não sei se você viu a live que a gente fez com a Cris ontem. A Cris é aluna também. Não. Da última turma, mas ela falou que o que levou ela a procurar o mercado de vendas ao governo foi justamente a inadimplência dos clientes privados dela. A galera não estava pagando, cara. Então ela falou, não aguento mais tomar calote, vou para o governo, porque o governo pelo menos tem uma lei que obriga ele a pagar. Dito e feito. Douglas, ela aumentou em 120% o faturamento da empresa dela. Ela trabalha com rastreamento veicular, câmeras e alarme. Basicamente é isso. Muito legal foi a live com ela. Está disponível, inclusive, se depois vocês quiserem assistir. A live de ontem, muito bacana. O papo com a Cris vem muito de acordo com isso que você falou. Porque em relação à inadimplência e em relação também a você não precisar ficar batendo de porta em porta atrás do cliente. Você só precisa ir lá, ganhar a licitação, porque é o governo que está procurando. Então é muito mais fácil. Né? É só buscar no portal do TCM. Busca no portal do caso do TCM, você busca lá o que é que eu quero vender. Eu quero vender, o meu já está gravado, ILUM, que é de iluminação. Eu clico em Ilume, aí busco, está lá todo o estado do Pará, quem está precisando, quando vai ser o processo licitatório, os documentos que você precisa ter, com prazo, as formas de licitação que ocorrem, está tudo lá. É simples, é só digitar as palavras iniciais. Exatamente. E escolher para onde é que você quer ir. Não tem segredo nenhum, é bem sossegado mesmo. Bom, a gente já está chegando aqui a 50 minutos de live, cara. Foi um papo muito legal que eu nem vi a hora passando, juro para você. Que bom. E aí, para gente finalizar, Douglas, eu gostaria de saber assim, o que a gente ajudou você nesse processo, o que a Magna, nosso curso, a gente como pessoa também, o que a gente conseguiu contribuir um pouco nessa sua formação aí? Olha, eu digo que o curso, eu inclusive tenho um amigo nosso que ele deve estar assistindo aí, e eu indiquei para ele, porque quando eu fiz o outro Instituto Certame, eu indiquei para ele também, ele é uma pessoa que está buscando conhecimento na área da licitação, e eu indico o curso de vocês por ser um curso sério. Olha, esse momento que você está tendo com as pessoas, com os alunos, buscando esse feedback para saber como é que está o desenvolvimento, não são todos os cursos, eu digo, assim, se vocês perceberem, hoje, e diz assim, eu quero achar uma forma de ganhar dinheiro. Você vai no Instagram, aí você vê lá, o pessoal diz, quer ganhar dinheiro? Levante para cima o dedo aqui, levante para cima, está muito fácil, está todo mundo fazendo isso. Está todo mundo fazendo isso, é só levantar o dedo que você ganha dinheiro. Então, cursos assim, com essa dedicação que vocês têm aí, que vocês estão tendo, é muito raro, é muito difícil. Já faz um tempinho que eu fiz a inscrição contigo, lembra? Eu estava assistindo e eu gostei muito daquelas lives dos dias e eu achei seriedade na tua pessoa e até hoje eu continuo mantendo a minha mesma palavra, seriedade, o ensinamento de vocês, a dedicação que vocês têm. E outra coisa, quando nós participamos desses grupos, como eu tenho com vocês aí, e eu faço treinamento, eu ainda não assisti, eu já tenho mais de ano, eu ainda não assisti todas as aulas, mas se preocupa de saber porque vocês têm um controle. E outra coisa, quando eu estou lá naquele momento da licitação, em que surge uma dúvida, porque as dúvidas elas vão surgir sempre,
Sim. E aí você vai no teu telefone aqui, no meio do processo licitatório, no meio. Está tendo lá, o primeiro está falando. E aí você tem uma dúvida em relação até um documento de alguém que você verificou se pode habilitar ou desabilitar ou inabilitar. Aí você vai aqui no grupo com o Bruno, com o pessoal, e aí você faz aquela pergunta e aquela resposta ela vem de imediato. E aquilo ali salva uma licitação tua naquele momento. Então, esse feedback, essa resposta, esse network com essas pessoas do grupo, do treinamento, do curso, elas te auxiliam muito naquele momento. É como se fosse uma consultoria 24 horas. E isso é muito bom e difícil de encontrar nos cursos, porque muita gente está vendendo muito curso, está vendendo de esbanjando o curso para todo lado. Então, aí sim eu digo, eu não posso, hoje eu estou fazendo um curso com vocês. Então, não adianta hoje eu ir me inscrever num outro curso de licitação online. O presencial eu ainda digo porque o presencial é sempre bom você ter o gostinho de estar lá no presencial, aquele contato com aquelas pessoas, trocar cartão, etc. Mas o online eu tenho o curso Magna, que é o que eu acompanho. E que está lá 24 horas para tirar as minhas dúvidas quando eu precisar, seja ela qual for, inclusive na questão de recurso, tudinho. E esse feedback eu tenho de vocês. Então, não ajudou, ajuda. E ajuda muito. E eu super indico o curso de vocês quando uma pessoa fala presencial. É isso que eu já falei. E online é o de vocês, sem sombra de dúvida nenhuma, por conta desse suporte 24 horas. Isso é muito bom. Cara, que legal. Eu nunca imaginava que você fosse falar uma coisa dessa. E eu lembro, sim, de quando você me chamou no WhatsApp, na madrugada, e você estava com a tua filha lá, não era? Maria Helena. Exatamente. Tava com a neném. Eu lembro de você. Cara, obrigado. É por isso que eu gosto de fazer live com os alunos de vez em quando, porque a gente realmente busca um feedback. Inclusive, lá nas aulas tem lá uma pesquisa que a gente faz com o pessoal anônima para saber se o curso está bacana, se não está, o que o cara quer ver, o que a menina quer aprender, enfim, tudo isso daí, porque realmente, às vezes a gente perde muita venda aqui, viu, Douglas? A gente acaba deixando de vender curso porque a gente não vende para ter quantidade, mas sim qualidade. Porque eu quero que os alunos que entraram nessa turma agora, e eu tenho compromisso com eles, eles vão chegar lá nos 100 mil reais, que é o que a gente está prometendo. Então é isso que eu quero. Amém. Não adianta eu ficar vendendo um monte de curso aqui, fazendo propostas milagrosas para quem não tem nem condições e que não vai se dedicar ao processo. Porque quem se dedica ao processo ganha a licitação na primeira vez que você fez lá. Tá? E levou 1 milhão. E nessa época você não tinha nem feito o nosso curso ainda, né? Não, foi depois que eu fiz. Então tem muita gente que não faz o nosso curso que é mestre também, pô, o cara manja do negócio, né? O nosso curso, ele é muito voltado para o online, tá, Douglas? Aquilo que você falou, realmente é o nosso carro-chefe aqui é online. Mas quem for participar dos presenciais também tem muitas aulas lá e a gente vai dar uma aperfeiçoada nele agora. Douglas, para finalizar, cara, acho que a gente tem... Obrigado pelo seu feedback aí também, foi muito legal, fiquei muito feliz aí de ouvir de você isso daí. Parabéns pelo seu esforço e se precisar a gente está sempre aqui, lá na comunidade, no telefone, precisando é só dar um toque, tá bom?